dar início ao nosso quarto módulo, a primeira aula, e aqui nós temos a função de falar nessa aula A, né, 1A, o interesse e o objetivo de falar e expor os principais aspectos que compõem a essência Zi, e essa essência Zi, que é o tema dessa aula, tem uma relação direta com o início, com o princípio. A essência Zi é a essência responsável pela construção do elemento água. A partir da essência Zi, nós temos o órgão rim, a víscera bexiga. A partir da essência Zi, nós temos capacidade de estabilizar, armazenar a energia ancestral. A essência Zi é definida como sendo o impulso inicial da vontade. Então, quer dizer que a essência Zi ela aparece diante do que é primário, diante do que é inicial, que é a necessidade. Vou explicar. Nós temos a estrutura cognitiva, onde a essência Zi também faz parte. Nessa estrutura cognitiva, nós temos um atributo chamado vontade. E essa vontade, ela vem de uma necessidade. E a necessidade, então, desdobra, estimula a essência Zi criar a vontade. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem a necessidade de comer, pois está tendo a sensação de fome. O que motiva, o que faz você levantar e ir pegar uma comida ou comer e se alimentar no restaurante, que seja, será a essência Zi. Quer dizer, você levantar de onde você está para ir consumir ou fazer algo diante da vontade ou pelo estímulo da vontade, quem promove isso, o que promove isso, a energia que vai estimular tudo isso é a essência Zi. Então a essência Zi te fornece ou nos fornece a capacidade de gerar vontade. E a vontade, ela logo, de forma equilibrada é óbvio, ela necessita de gerar um objetivo. No momento em que eu tenho vontade e objetivo, eu construo um caminho. Então agora esse caminho construído, ele me fornece segurança, e essa segurança fortalece o meu ego, fortalece a minha estrutura para que as coisas possam acontecer, e elas só irão acontecer se eu conseguir utilizar os principais atributos das outras essências, como já falado nas outras aulas. Então, quer dizer, a essência Zi estabiliza a energia ao ponto de você ficar seguro do caminho a ser seguido. A necessidade, então, estimula a vontade estimula os objetivos. Então, assim você traça um caminho, e esse caminho traçado agora fica fácil de ser, fácil entre aspas, óbvio, fica simples, né, de ser seguido, e esse caminhar, né, esse destino traçado faz com que você tenha a segurança de utilizar as outras essências em prol da sua evolução. Então a essência Zi tem uma relação direta com a evolução humana, com a evolução consciencial. Lembro que o principal atributo cognitivo dela é a vontade. E o que faz haver, o que promove, o que estimula o desequilíbrio da essência Zi? O que estimula o desequilíbrio da essência Zi é a insegurança. E a insegurança aparece simplesmente porque a sua necessidade está falha, negativa. Eu tive uma aula uma vez, e complementando essa aula também, um curso que o professor e o autor falam o seguinte: todas as vezes que a sua necessidade ofende o outro ser humano, todas as vezes que a sua necessidade ofende as outras pessoas ou vai fazer mal às outras pessoas, essa vontade não traça ou não estimula a produção de um objetivo concreto, tá? Isso é uma tradução que eu fiz dessa condição, porque essa situação da essência, é bom sempre falar, que é uma teoria criada por mim nesse meu primeiro livro, tá? Eu sempre falo assim, para a gente poder entender o nível que nós estamos trabalhando na medicina chinesa. Quando eu falo nós, é eu e vocês aí assistindo a aula. Então vamos lá. No momento em que você tem uma necessidade negativa, essa necessidade negativa, ela vai estimular a produção de um objetivo falho. Então aquela segurança que você tinha, você não tem mais, porque você gera desconfiança. Então vamos lá, eu tenho uma necessidade, eu estou com fome, na minha casa não tem comida, então eu vou ali no bar ou no supermercado e vou roubar comida. Então você traçou um objetivo falho, negativo, que irá prejudicar outras pessoas, e você
coloca os seus objetivos à frente, acima do discernimento, do que é bom, do que é positivo, porque você acha que, eu não tenho o que comer, então eu posso roubar porque ele tem muito, entenderam? Então, isso gera insegurança, e essa insegurança, repito, é criada porque o caminho que você traçou tem um objetivo falho, fraco, e o seu ego também é muito frágil. Então, logo, simplificando e resumindo, a insegurança causa o desequilíbrio do rim e da bexiga, a insegurança é uma sensação, ela é produto de uma intenção negativa, de uma intenção errada. E eu parto sempre do princípio que as doenças mentais, elas se estruturam, elas se fixam inicialmente pela insegurança. A insegurança é o primeiro fator de desequilíbrio que causará qualquer problema em qualquer um dos 5 elementos. Então, para fechar essa primeira parte, entendo, o atributo cognitivo da essência Z se chama vontade, e a vontade ela vai ser determinada por uma necessidade. E a sua necessidade ela é pessoal e ela pode ter características positivas ou negativas. As características negativas, quer dizer, a intenção negativa, quando deslocada para a sua necessidade, faz gerar a vontade, óbvio, mas o caminho, o objetivo sendo prejudicial a você e aos outros, será preenchido de insegurança e desequilíbrio, fazendo com que você adquira a doença. E essa doença vai estar presente, nesse caso, no rim. Por quê? Porque a necessidade, vontade e um objetivo fraco, falho, faz com que a energia se resfrie, o resfriamento da energia faz com que ela entre no processo de diluição. Então, quando eu tenho um desequilíbrio da essência Z, eu terei uma energia fria, gélida, que faz com que o seu conteúdo, a sua estrutura, entre no processo de diluição. E essa diluição energética atinge o rim agora absorve uma energia gelada, uma energia com temperatura negativa, isso para ele não é bom, apesar dele necessitar de energia fria, mas nem tanto. Esse excesso então de frio produz o tal do frio interno, e o frio interno vai também diluir a estrutura do rim, diluir a própria energia do rim, levando a problemas fisiológicos e energéticos. Problemas fisiológicos terá relação com a filtração, terá relação com a condição de edemas, terá relação com o processo da filtração do sangue, da água, da linfa. Já problemas energéticos, nós vamos ter cabelos brancos, surdez, dor lombar, dor no joelho, impotência sexual, infertilidade, inúmeros outros problemas que vão oferecer ou vão necessitar de um complemento ou suplemento que virá a partir da acupuntura, fitoterapia, do sol e também da atividade física. Então, lembrando, a essência Z é o início, é o começo, ela vai estar equilibrada no momento que a sua necessidade tem uma intenção forte, positiva, ética. Quando você ofende ou pensa a partir da necessidade em ofender as outras pessoas, e vai também se prejudicar, porque o seu objetivo ele é fraco, falho, construindo então uma rede de insegurança, e essa insegurança faz com que você fique permeável a questões negativas, e aí internamente, quer dizer, a nível fisiológico, o seu rim e sua bexiga irá sofrer as consequências do frio produzido pela insegurança. Então a insegurança produz o frio, ofende rim e bexiga ofendido ou desequilibrado vai gerar problemas geniturinários e problemas energéticos. Tá ok? Teremos que trabalhar e tratar esses problemas, no caso com a fitoterapia, entendendo e trabalhando a condição da energia do rim e da estrutura do rim, da função do rim também, da energia da bexiga, da estrutura da bexiga e da função da bexiga. Tá ok? Então fica aí essa aula 1A com o recado do que é realmente a essência Z e como nós iremos trabalhar o seu reequilíbrio, a sua prevenção a partir da alimentação, da fitoterapia. Tá ok? Então vamos agora para a próxima aula, onde nós iremos falar dos aminoácidos e das proteínas, que são os principais aspectos ou elementos orgânicos representantes da essência Z no nosso organismo. Um grande abraço e até a próxima aula.